ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Juvenília, de Flor Bela Espanca. Uma das autoras com melhor potência para nos fazer compreender o lado intenso e obscuro da alma feminina. Isso, obscuro, porque hoje é sexta-feira 13. Boa leitura. Juvenília, de Flor Bela Espanca. Rústica. Eu queria ser camponesa, ir esperar-te à tardinha, quando é doce a natureza no silêncio da devesa, e só voltar à noitinha. Levar o cântaro à fonte, deixá-lo devagarinho, e correndo pela ponte que fica de trás do monte, ir encontrar-te sozinho. E depois, quando o luar andasse pelas estradas, de olhos cheios do teu olhar, eu voltaria a sonhar pelos caminhos de mãos dadas. E depois, se toda a gente perguntasse: que encarnada rapariga, estás doente? Eu diria: é do poente que assim me faz encarnada. E, fitando ao longe a ponte, com meu olhar cheio do teu, diria a sorrir pro monte: o cântaro ficou na fonte, mas os beijos trouxe-os eu. Amei um dia. Amei um dia. Um dia. Eu já nem sei há quanto tempo foi que assim amei. E esse amor foi rir. Tinha talvez 15 anos, 15 apenas, alvorada de lírios e açucenas. E esse amor foi rir. Tive outro amor ainda aos 20 anos. Amor de sonhos bons, amor de enganos. E já sorri apenas. Foi como quem rezasse a um altar, numa prece constante a murmurar. E já sorri apenas. Amo-te só a ti, e com que amor! Soluço triste em turbilhões de dor, e só chorar, chorar. Mas afinal, também os corações não vivem só de risos e canções. Eu antes quero amar. Passeio no campo. Quando ia passear contigo ao campo, tu ias sempre a rir e a cantar. E lembra-me até uma cotovia que um dia se calou para te escutar. Enquanto eu apanhava os malmequeres que nos cumprimentavam da estrada, que depois desfolhavas impiedoso na eterna pergunta: muito ou nada? Tu beijavas as feridas carminadas que em meus dedos faziam os espinhos das rosas que coravam vergonhosas, zangadas de nos ver assim sozinhos. Fitavam-nos as nuvens do espaço, que imensas, que bonitas e que estranhas. E ficávamos horas a pensar se seriam castelos ou montanhas. Que adoráveis canções de mimo e graça teus lábios proferiam a cantar. Tão mimosas que as relvas da campina ficavam pensativas a sonhar. As fontes murmuravam docemente, os teus beijos cantavam namorados, cintilavam as pedras do caminho e sorriam as flores pelos valados. A hora sonhadora do poente tinham maior palpitações os ninhos. Tínhamos pressa de lavar as mãos vermelhas das amoras dos caminhos. Eu brincava a correr atrás de ti, sombra perseguidora de um clarão, e no seio da noite os passos teus inundavam de luz a escuridão. Olhando tanta estrela, tu dizias: olha o manto de prata que nos cobre. Depois, numa expressão amarga e triste, recitavas chorando Antônio Nobre. Eu tinha medo, um medo atroz, infindo de passar pelos campos a tal hora. Mas olhando os teus olhos cintilantes, a noite parecia-me uma aurora. E já passaram estes áureos tempos, e já fugiu a minha mocidade. Mas, quando penso nesses dias lindos que torturam minha alma,
e que saudade! Aquele dia. Todas as prendas que me deste um dia, guardei-as. Meu encanto quase é medo. E quando a noite espreita o pôr do sol, eu vou falar com elas, em segredo. E falo-lhes de amores, de ilusões, choro e rio com elas mansamente. Pouco a pouco um perfume de outros tempos flutua em volta delas docemente. Por uma taça de cristal e prata, eu bebo uma saudade estranha e vaga, uma saudade lúgubre, infinita, que por fim me deslumbra e me embriaga. O espelho de prata cinzelado, a doce oferta que eu amava tanto, que refletia outrora tantos risos e agora reflete apenas pranto. E o colar de pérolas preciosas, de lágrimas e de estrelas constelado, resumem em seus brilhos o que tenho de vago e de feliz no meu passado. Mas de todas as prendas, a mais cara, aquela que mais fala à fantasia, são as folhas daquela rosa branca que a meus pés desfolhaste aquele dia. O fado. Corre a noite de manso, num murmúrio abre a rosa bendita do luar. Soluçam ais estranhos de guitarra, um gemido de amor anda no ar. Há um repouso imenso em toda a terra, parece a própria noite a escutar. E o canto continua mais profundo que página sentida de Mozart. É o fado, a canção das violetas que foram almas tristes de poetas para quem a vida foi uma desgraça. Minha doce canção dos deserdados, meu fado que alivias desgraçados, bendito sejas tu, cheio de graça. Escuta. Escuta, amor, escuta a voz que ao teu ouvido te canta uma canção na rua em que morei. Essa soturna voz há de contar-te, amigo, por essa rua minha, os sonhos que sonhei. Fala de amor a voz em tom enternecida, escuta-a com bondade. O muito que te amei anda pairando aí em sonho comovido, a envolver-te em oiro, assim se envolve um rei. Num nimbo de saudade doce como a asa, recorta-se no céu a minha humilde casa, onde ficou minha alma, assim como penada, a arrastar grilhões como um fantasma triste. É dela em que fala, é dela a voz que existe, na rua em que morei, pobre, crucificada. No meu Alentejo. Meio-dia. O sol a prumo cai ardente, doirando tudo, tudo. Ondeiam nos tigrais, doiro fulvo, de leve docemente as papoilas sangrentas sensuais. Andam asas no ar e raparigas, flores desabrochadas em canteiros, mostram por entre o oiro das espigas os perfis delicados e trigueiros. Tudo é tranquilo e casto e sonhador. Olhando esta paisagem que é uma tela de Deus, eu penso então, onde há pintor, onde há artista de saber profundo, que possa imaginar coisa mais bela, mais delicada e linda neste mundo? Paisagem. Uns bezerritos bebem lentamente na tranquila levada do moinho. Perpassa nos seus olhos vagamente a sombra de uma alma cor de linho. Junto deles um par, naturalmente conversados ou noivos. De mansinho soltam frases de amor e docemente uma calhandra canta no seu ninho. Um trecho de paisagem campesina, uma tela suave, pequenina, um pedaço de terra sem igual. Oh, abre-me em teu seio a sepultura, minha terra de amor e de aventura. Oh, meu amado e lindo Portugal. A Anto.
Poeta da saudade, ó meu poeta querido, que a morte arrebatou em seu sorrir fatal. Ao escrever o só, pensaste enternecido que era o mais triste livro deste Portugal. Pensaste nos que liam esse teu missal, tua bíblia de dor, o teu chorar sentido, temeste que esse altar pudesse fazer mal aos que comungam nele a soluçar contigo? Ó Anto, eu adoro os teus estranhos versos, soluços que eu uni e que senti dispersos por todo o livro triste, achei teu coração. Amo-te como não te quis nunca ninguém, como se eu fosse, ó Anto, a tua própria mãe, beijando-te já frio no fundo do caixão. Súplica. A prece que eu murmuro a soluçar ao Deus todo bondade e todo amor é rezada de rastos no altar onde a tristeza reza com a dor. A minha boca reza comovida, choram-na os olhos, beija o meu peito. Sonha a minha alma sempre enternecida ao ver-te rir, ó meu amor perfeito. Que Deus no céu atenda a minha prece, embora eu saiba nesta desventura que Deus só ouve aquele que o merece. Mas vou pedindo ao Deus de piedade que te conceda anos de ventura, como dias a mim de infelicidade. O Espectro. A gentilíssima Júlia Alves. Anda um fantasma sempre atrás de mim, segue meus passos sempre. Aonde eu for, lá vai comigo. E é sempre, sempre assim, como um bom cão seguindo seu senhor. Tenho verde dos sonhos transcendentes, a ternura bem roxa das verbenas, a ironia purpúrea dos poentes, e tem também a cor das minhas penas. Ri sempre quando eu choro, e se me deito, lá vai ele deitar-se ao pé do leito, embora eu lhe suplique: faz-me a graça de me deixar uma hora ser feliz, deixa-me em paz. Mas ele sempre diz: não te posso deixar, sou a desgraça. Luar. Luar, lírio branco que se esfolha, neve que do céu anda perdida, asas leves, d'anjo que pairando reza pela terra adormecida. Liberta. Fragmento. Eu ponho-me a sonhar transmigrações impossíveis, longínquas, milagrosas, voos amplos, céus distantes, migrações longe noutras esferas luminosas. E pelo meu olhar passam visões, ilhas de bruma e nácar, doiro e rosas. E eu penso que, liberta de grilhões, hei de aportar às ilhas misteriosas. Nunca mais. Oh, castos sonhos meus, oh, mágicas visões, quimeras cor de sol, de fúlgidos lampejos, dolentes devaneios, cetíneas ilusões, bocas que foram minhas já florescendo beijos. Vinde beijar-me a fronte ao menos um instante, que eu sinta esse calor, esse perfume terno. Vivo a chorar à porta, aonde outrora Dante deixou toda a esperança ao penetrar no inferno. Vinde sorrir-me ainda, hei de morrer contente cantando uma canção alegre, doidamente, à luz desse sorriso, ó fugitivos ais. Vinde beijar-me a boca, ungir-me de saudade, ó sonhos cor de sol da minha mocidade. Cala-te lá, destino, nunca, nunca mais. E esse foi Juvenília, de Flor Bela Espanca. Vou aproveitar que é sexta-feira 13 e vou repetir o espectro aqui, mas antes você quer dar o seu recado? Assim que eu não vou participar dessas notas de rodapé, porque não bateu as nossas agendas, né? Compromissos de trabalho não se alinharam. Então dessa vez eu vou
deixar a Dai fazer as notas de rodapé e no final a gente volta a falar sobre os apoiadores, né? E isso reforça aquela ideia que a gente sempre comenta, né? A gente se prepara muito para fazer cada episódio, cada semana, né, Lucas? Então é isso mesmo. Não é só sentar e gravar, né? Tanto ele quanto eu nos preparamos. Portanto, é necessário sim um bom conciliamento de agendas para isso acontecer. Agora, você viu que terminou ali com Nunca Mais, né? Lembrou muito o Corvo do Poe, que também evoca na Sexta-feira 13. Se você quiser ouvir o episódio inteiro do Poe, é super legal. Um dos poemas mais importantes, assim, da história da literatura na humanidade. Você pode conhecer aqui no podcast. Mas quando eu li O Espectro em Juvenília, eu realmente também falei, nossa, total, assim, tem muito essa questão da aparição, né? E se você tem aí alguma superstição de Sexta-feira 13, vai ser legal você ouvir de novo aqui essa parte, pra também a gente fazer o link. E esse poema ela dedicou à gentilíssima Júlia Alves, você percebeu isso? E ela diz assim, ó: anda um fantasma sempre atrás de mim, segue meus passos sempre, aonde eu for lá vai comigo, e é sempre, sempre assim, como um bom cão seguindo o seu senhor. Tem o verde dos sonhos transcendentes, a ternura bem roxa das verbenas, a ironia purpúrea dos poentes, e também tem a cor das minhas penas, ou seja, ele é escuro, né? Ri sempre quando eu choro, e se me deito, lá vai ele deitar-se ao pé do leito, embora eu lhe suplique, faz-me a graça de me deixar uma hora ser feliz. Deixa-me em paz. Mas ele sempre diz, não posso, não te posso deixar, sou a desgraça. A forma como ela coloca, né, que vai deitar-se ao pé do leito, essa é uma das coisas que assombra as crianças, né, na infância, você achar que vai ter um fantasma ali embaixo da sua cama ou no pé da sua cama. Mas a gente vai perceber que quando ela fala que é a desgraça, esse fantasma é a desgraça, a gente vai compreender melhor ao entender que esse livro, Juvenília, que é colocado como versos inéditos de Flor Bela Espanca, é um livro que foi organizado por Guido Batelli, que é o apóstolo florbeliano. Ele organiza esse livro e publica em 1931, menos de um ano após a morte da poetisa portuguesa. Porque esses versos não são só os versos que ele reúne ali para colocar, ele faz um estudo crítico de Flor Bela Espanca, e eu vou estar revelando várias linhas desse estudo crítico do Guido Batelli nas notas de hoje. Essas poesias foram enviadas a ele pela dedicada amiga da Flor Bela, a dona Júlia Alves, que é para quem ela acabou de dedicar esse poema que eu reli para você, né, O Espectro. Com a Júlia, a Flor Bela fez uma troca muito intensa de correspondências entre os anos 1916 e 17. São, portanto, anteriores à publicação do livro de mágoas da Flor Bela, que sai em 1916. E uma parte dessa correspondência entre elas já está publicada. Os poemas que compõem Juvenília são 14, e nós fizemos todos eles neste episódio lendo da edição original de 1931, uma edição com páginas amareladas que sai em Coimbra e sai em Lisboa, e eu estou com ela aberta aqui na minha frente. Tem os ensaios críticos do Guido Batelli, que é quando eu vou então agora começar a compartilhar com você. É impressionante quando a gente se depara com um livro original assim, né? Você recebe essa lufada do passado quando abre esse livro, e a gente tem nas palavras do Guido, descrevendo detalhadamente essa perda da vida da Flor Bela Espanca, não só o fato em si, porque, note e lembre-se, ela nasce e morre em 8 de dezembro. Ela nasce em 1894 e morre em 1930, bem para a data do aniversário. E ele revela aqui nesse estudo crítico vários detalhes, até da intimidade desse momento em que a poetisa está se desgarrando da vida, e também o fato em si, desde o momento de ir pro cemitério, enfim, eu vou estar falando disso agora aqui então. Ele começa, a primeira parte do estudo crítico, ele fala muito dos dois livros, mas em especial que ela publicou em vida, que são o Livro de Mágoas e o Soror Saudade.
mas especialmente ele fala muito, é uma análise do Charneca em Flor. Charneca em Flor é um episódio lindíssimo, está completo esse livro no Leitura de Ouvido. Se não me engano, a gente fez acho que foi em 2021 ou 2023. Lembrando que a gente está hoje na 7ª temporada do podcast, então às vezes as coisas se misturam um pouco na nossa cabeça. Mas tem esse episódio inteiro, você pode conhecer essa obra poética emblemática da Flor Bela Espanca. Então vamos às palavras do Guido Batelli. Ele diz assim, na noite de 7 para 8 de dezembro, no ano de 1930, morreu inesperadamente na sua casa de Matozinhos, Flor Bela Espanca. Pouco falaram da sua morte os jornais, porque nessa altura era quase uma desconhecida. Os 2 livros de sonetos que publicou, Livro de Mágoas, de 1919, e Soror Saudade, de 1923, passaram desapercebidos ao público. Contrariada por esse insucesso, a poetisa encerrou-se na sombra e no silêncio. Só de quando em quando enviava algum jornal ou alguma revista um soneto ou um trecho de poesia. E os críticos, que cada dia descobrem um poeta novo e tributam sem discernimento nenhum os mais altos elogios a quem menos os merece, não tinham tempo de ocupar-se dela. Impactante essas palavras, né? E ele diz assim: e no silêncio abriu-se a flor mais flagrante do seu gênio, o volume que, intitulado Charneca em Flor, saiu póstumo e do qual a malograda poetisa não chegou a ver senão as provas das 2 primeiras folhas. Ela tinha conhecimento do seu alto valor. Num soneto intitulado Versos de Orgulho, falando de si, diz: o mundo quer-me mal, porque ninguém tem asas como eu tenho, porque Deus me fez nascer princesa entre plebeus, numa torre de orgulho e de desdém, porque o meu reino fica para além, porque trago no olhar os vastos céus, e os oiros e clarões são todos meus, porque eu sou eu, e porque eu sou alguém. Ela sabia ser verdadeiramente alguém nas letras portuguesas de hoje falando do século passado, nas palavras do Guido Batelli. E por isso, confortava-se do esquecimento e do abandono do momento, na esperança de um reconhecimento futuro do seu alto valor. E isso realmente aconteceu, porque hoje, quando a gente fala de poesia portuguesa e fala de mulher, Flor Bela Espanca está no topo do topo. Eu lembro que no curso de letras, literaturas em língua portuguesa, na minha formação, a gente estudou bastante a Flor Bela Espanca, em especial quando a gente falava da literatura portuguesa. Os 2 primeiros volumes da poesia dela, né, que é o Livro de Soror e o Livro de Mágoas, eram mais que uma promessa, segundo Guido Batelli, eram uma afirmação da sua personalidade artística. Este último é uma verdadeira maravilha que põe o nome de Flor Bela Espanca alto, bem alto, na história da literatura portuguesa contemporânea e coloca sua obra perto dos grandes mestres da literatura universal, perto de Keats e de Leopardi, de Verlaine e de Rubem Dário. Rubem Dário, que também já está aqui no podcast. Ele premeditava, ele dizia assim: um dia chegará em que Portugal, abrindo finalmente os olhos, deitará fora do templo consagrado à arte todos os falsos poetas. E daí ele lista uma série de coisas. Neste dia, que para a honra das letras portuguesas auguramos próximos Charneca em Flor, será colocado perto de Só, de Antônio Nobre, e mãos piedosas desfolharão rosas vermelhas sobre o túmulo onde repousa a ignorada poetisa, que tanto sofreu a incompreensão e a ingratidão do mundo. A vida breve de Flor Bela Espanca foi um calvário de desilusões. Isso eu quero destacar, porque você percebe que tem muita dor. Veja que eu abri, na headline desse episódio, eu falei que é uma das autoras com melhor potência para nos fazer compreender o lado intenso e obscuro da alma feminina. Nesse mês que estamos nos dedicando para fazer episódios somente de mulheres, e vai ter também, como a gente teve a semana passada, uma mulher falando de um homem, que é o nosso artista da semana passada, no lindíssimo conto da Catherine Mansfield, né, que ela faz aquela folha de álbum, né, foyer d'álbum, que foi o episódio de semana passada. Nessa semana a gente tem essencialmente a alma feminina nos versos da Flor Bela. Na semana que vem a gente vai trazer da nossa Virginia Woolf um ensaio onde ela descreve tudo sobre o pai dela. Então a gente tem de novo a mulher lançando um olhar para o homem.
E para fechar o mês, a gente vai trazer novamente a Carmen Dolores, que a gente tem toda uma curiosidade por trás da vida, porque ela tem... Carmen Dolores é o nome de escritora, né? É um pseudônimo. Nossa, quando a gente fez um episódio sobre ela, deu muita repercussão. E a gente vai trazer o conto do Elo, que é um homem e uma mulher. Então é muito legal. Eu acho que esse mês de março, ele tá sendo um mês de análise, porque vai ter muitas coisas que vai nos ajudar a nos compreender melhor com esses textos todos de mulheres, mas que a gente fez uma curadoria aqui especial para fazer essas observações assim do comportamento humano. Quando a gente vê que a Flor Bela realmente é esse espírito torturado, e a gente sente isso ouvindo esse episódio de hoje, de Juvenília, porque ela trata os sentimentos com muita intensidade. E de cara, assim, quando você escutou, eu quero que você talvez, ao retornar, pense assim, que os seus tabus sobre a morte têm que ficar lá fora para ouvir as poesias da Flor Bela, porque ela fala muito em morte. Só que ela fala muito em morte, assim como é muito comum a gente ouvir falar muito em vida, né? Então, ela coloca no mesmo patamar falar de morte, falar de vida. Então, assim, a gente tem que imaginar que tipo, é um assunto comum e corrente, é natural, e a gente tem que falar sobre ele. E o Guido Batelli diz: a vida breve de Flor Bela Espanca foi um calvário de desilusões. A natureza tinha lhe dado tudo o que é necessário para triunfar na vida. Formosura, elegância, encanto e, além disso, o gênio. Todos esses dotes que deviam ser as armas da sua vitória foram, pelo contrário, a causa da sua desgraça. Inexperiente da vida, acreditando na ingênua bondade do seu espírito, nas palavras vãs de gente indigna dele, perdeu uma a uma todas as ilusões, até chegar desconfiada e irritada a escrever: detesto a vida porque me mentiu sempre, ninguém passou perto de mim sem fazer-me mal. Quem não a conhecia, encontrando-a alegre e alguma vez irônica, julgava-a feliz, porque ela ocultava zelosamente a tragédia íntima da sua alma, a dor secreta que torturava e amargurava sua vida. Mas esta dor, esta tragédia íntima, ecoa no seu canto. Mais uma estrofe de poema dela falando sobre isso. Passo triste na vida e triste sou, um pobre a quem jamais quiseram bem, um caminhante exausto que passou, que não diz onde vai e donde vem. O que mais a torturava era a incompreensão da gente e a impossibilidade de exprimir a ânsia profunda do seu espírito. Ouça essa: minha alma ardente é uma fogueira acesa, é um brasido enorme a crepitar, ânsia de procurar sem encontrar a chama onde queimar uma incerteza. Tudo é vago e incompleto, e o que mais pesa é nada ser perfeito, é deslumbrar a noite tormentosa até cegar, e tudo ser em vão. Deus, que tristeza! Aos meus irmãos na dor já disse tudo, e não me compreenderam. Vão e mudo, foi tudo o que entendi e o que pressinto. Mas se eu pudesse, a mágoa que em mim chora cantar, não a chorava como agora. Irmãos, não a sentia como a sinto. Estes irmãos, na altura em que ela publicou seu primeiro livro de versos, o livro de Mágoas, um livro escrito com as lágrimas dos seus olhos e com o sangue do seu coração, olharam-na com indiferença irritante, riram-se dela e alfinetaram-na com as mais estúpidas insinuações. O Guido Batelli fica tão indignado que ele diz assim, ó: eu peço que, para a honra de Portugal, para a honra da crítica literária portuguesa, estes homens sejam afastados do seu cargo de críticos oficiais. Não deve ser permitido enganar o público, desprezando os verdadeiros valores para exaltar os charlatães e os intrujões, sempre prontos a recompensar o crítico com as moedas falsas da adulação, quando não lhe passam uma nota de 100 escudos. Ele tá falando de propina para receber elogios, né, de poetas. E como não era o caso dela, ela simplesmente ia e fazia, colocava para fora o seu sentimento. Isso é meio que uma denúncia. E vamos imaginar uma denúncia de um século atrás, né, de um crítico falando de outros críticos e se referindo à obra da Flor Bela Espanca. E o Guido ainda diz: à pobre poetisa não resta outro amparo que a morte.
e a morte não tardou a chegar. Dir-se-ia que ela tinha o pressentimento do seu próximo fim. Num soneto que enviou a Aurora Jardim, uma semana antes de morrer, dizia: Morte, minha senhora, dona Morte, tão bom que deve ser o teu abraço, lânguido e doce como um doce laço, e como uma raiz sereno e forte. Não há mal que não sare e não conforte a tua mão que nos guia passo a passo. Em ti, dentro de ti, no teu regaço, não há triste destino nem má sorte. Dona Morte dos dedos de veludo, fecha-me os olhos que já viram tudo, prende-me as asas que voaram tanto. Vim de Moirama, sou filha de rei, má fada me encontrou e aqui fiquei, à tua espera, quebra-me o encanto. E ele conclui: a morte chegou, o encanto está quebrado. A poetisa voltou para o reino que sonhara. Voltou para este país de lenda no qual ficaram seus brocados e suas joias, que pelas aias repartiu como outras rosas da Rainha Santa. Voltou para o país do sonho e da ansiedade, do qual sentia-se infanta e talvez encontrasse nele tanta opala que tinha tanta. Agora ouça a profundidade dessa questão biográfica. Lembra que a gente já contou a história. Ela é filha de uma mulher de sobrenome Lobo. Ela nasce em Vila Viçosa, no Alentejo, que é a região centro-sul de Portugal, Flor Bela Lobo. A mãe dela era uma empregada, Antônia Conceição Lobo, e ela foi fruto de um relacionamento extraconjugal com o patrão, o João Maria Espanca. Ele era burguês, né? Preocupado com a repercussão social, ela foi registrada só pela mãe, como pai desconhecido, pai incógnito. Sobre isso, Guido Batelli diz o seguinte: a vida foi má, verdadeiramente má para Flor Bela Espanca. Ela dizia que nascendo, uma fada má a encantou. Filha ilegítima, ela não teve nem o amor de uma mãe, nem o carinho de uma família. A sorte não lhe concedeu nem a saúde, nem a riqueza, nem quem fosse capaz de compreender o seu gênio e de apreciar a sua enorme superioridade intelectual. Tinha só um irmão, que era todo o seu amparo. E esse irmão morreu tragicamente, desaparecendo uma noite nas águas do Tejo. Aqui você também tem esse conhecimento a partir de um episódio, O Inventor, que está num conto, num livro de contos dela, que fala das máscaras, e lá ela está se referindo ao irmão também. Tem o Aviador também nesse livro, que ela conta essa questão do acidente do irmão. O Guido diz que a partir de então, né, da perda do irmão dela, o irmão se chamava Apelles, e depois ambos foram reconhecidos pelo pai com o sobrenome Espanca, né, Apelles Espanca e Flor Bela Espanca. Mas então o Guido diz assim, que a partir de então, de perder o irmão, ela perdeu o sono e não dormia, senão recorrendo aos remédios que deviam ser tão fatais para sua saúde e para o equilíbrio dos seus nervos. Os últimos dias da nossa pobre Flor Bela foram uma das tragédias mais dolorosas. Quem lê o soneto Loucura, a página 92 de Relíquias, compreende a tempestade que a arrastou e a arrebatou à morte. No mistério da noite, rodeada de calma e de silêncio, no seu pequeno quarto, aonde a sua lâmpada, a par de uma estrela, ardia sozinha sobre as negras casas adormecidas à beira do mar, escreveu as suas últimas disposições, deixando às amigas as suas coisas mais caras, e lembrou-se também de 2 versos que ela escrevera um dia, rogando que, embaraçadas de lírios e mimosas, no crepúsculo que desce a enterrassem. E embaraçadas de lírios e mimosas, num triste crepúsculo de dezembro, acompanhamo-la à igreja de Matozinhos. O céu era cinzento, coberto de nuvens que ameaçavam a cada instante a chuva. O mar, bravo, arrojava com grande estrondo as suas ondas revoltas contra a praia. Os sinos dobravam sinistros como nas noites lúgubres dos naufrágios. Acabadas as práticas religiosas, quando nos dispunhamos a sair da igreja para ir ao Campo Santo, as nuvens derramaram o seu pranto com tal furor que nos foi absolutamente impossível formar o cortejo, e a nossa pobre Flor Bela passou a sua última noite numa capelinha contígua à igreja. Logo, regressando sob a chuva torrencial, lembrei-me dos versos que ela tinha escrito no soneto Mistério.
Gosto de ti, ó chuva, nos beirados, dizendo coisas que ninguém entende. Da tua cantilena que desprende um sonho de magia e de pecados. Dos teus pálidos dedos delicados, uma alada canção palpita e acende. Frases que a nossa boca não aprende, murmúrios por caminhos desolados. Pelo meu rosto branco, sempre frio, fazes passar o lúgubre arrepio das sensações estranhas, dolorosas. Talvez um dia entenda o teu mistério. Quando inerte na paz do cemitério, o meu corpo matar a fome às rosas. Gente, parece que ela escreveu esse soneto naquele momento, né? Nossa, é impressionante demais. É quase como se fosse uma predestinação, né? Uma previsão daquilo. E para fechar, a última coisa mesmo, o Guido termina com uma pergunta. Mas entre as pessoas que formaram o cortejo, quem sabia de ter acompanhado ao eterno repouso a maior poetisa de Portugal, não só de hoje, mas de todos os tempos? Essa é a visão super clara, super nítida, e eu nunca tinha encontrado na análise literária, na fortuna crítica da Flor Bela, palavras tão nítidas que nos fazem entender por que ela fala tanto de tristeza, né? Eu acredito que esse grande amigo que ela teve, que foi o Guido Batelli, mostra assim como que funcionavam os sentimentos dentro dela, por que essas conexões e resultaram nesses poemas, nesses versos tão intensos. Nossa, realmente eu fiquei bem comovida com essas palavras e essa escrita crítica. E ele publica o livro, ele assina todo esse ensaio crítico em outubro de 1931. Lembra que eu falei que foi menos de um ano antes da morte dela? Um ano antes de se completar, né, o aniversário de um ano. Então ela morre em dezembro e ele publica em outubro. Ou seja, ele trabalhou muito, ele se debruçou em cima de tudo o que pudesse descrever e falar da fortuna crítica da Flor Bela. E ainda faz um poema todo em italiano para ela e assina em agosto de 1930, que foi ainda quando ela estava, né, ainda nas trocas. Provavelmente ela leu esse poema, ela pôde receber essa homenagem em vida, né, desse amigo que é tratado como apóstolo florbeliano, porque de fato ele muito se dedicou a ela e a sua vida. Tá aí esse episódio da Flor Bela Espanca. Espero que você tenha sentido a sensibilidade, né, que a gente tentou empregar aqui nos poemas dela, porque realmente é uma leitura bem diferenciada de ser feita e comove, né, chega no fundo da alma. E eu voltei com um passe de mágica para falar dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Então, se você quiser apoiar o nosso podcast, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. A gente tá aumentando cada vez mais as nossas recompensas, que hoje totaliza 4, né? Uma delas é entrar no Clube Leitura de Ouvido, que acontece os encontros mensais, uma vez por mês, então tem um encontro com os nossos apoiadores. E esse encontro se estende, na verdade, também por um grupo de WhatsApp, que é a segunda recompensa. Então todos os nossos apoiadores estão nesse grupo e lá troca-se muitas figurinhas sobre literatura, sobre os episódios que a gente traz toda semana e literatura em geral, né? A outra recompensa é entrar nos créditos finais do podcast. Toda semana a gente fala o nome de cada um deles e também recebeu o estudo aprofundado da obra daquela sexta-feira. Então vai com a arte de capa. Isso, com a arte de capa. Então vai para os nossos apoiadores todo esse material que é muito rico em literatura. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancli Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carmen Oliveira Mazili, Cláudia Lubi, Cristiana Castanha Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça,
Mendonça, Jaqueline Conte, João Eudeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Márcio Oliveira Salves de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarnia, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Sil Busca Valente, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita Tassiane Bosch Ledesma e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, mais uma vez, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.